Olá, terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, de Filosofia, do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? É a nossa aula de número 19, aula de revisão e avaliação. Então, vamos fazer o seguinte, venham comigo e vamos à nossa revisão. Vamos começar a nossa revisão falando sobre eugenia. E aqui do meu lado já tem um logo da segunda Conferência Internacional de Eugenia, que foi realizado lá em 1921. E esse logo dizia o seguinte: eugenia é a autodireção da evolução humana. Qual era a ideia nesse sentido aí? A eugenia, ela emergiu, olha só, né? O que é a teoria da eugenia? Vamos entender. Ela emergiu no início do século XX como um movimento científico e social fortemente associado às teorias raciais e evolutivas que estavam em voga no período. Sobretudo aquelas relacionadas ao racismo científico e ao darwinismo social. Perfeito? Então, nesses tempos, nesse período aí, o que estava acontecendo? Uma expansão do imperialismo europeu e das ideologias nacionalistas. Nesse ponto aí, as teorias eugênicas elas vão se consolidar como a crença na existência de raças superiores e inferiores. Então, se perguntarem para vocês o que é a eugenia, é essa ideia aí, de uma crença na existência de raças superiores e inferiores, e na possibilidade de empregar a ciência e a técnica para eliminar as imperfeições humanas e apressar o processo de evolução biológica das futuras gerações. É essa a ideia da eugenia, tá? Autodirigir a evolução humana. Vamos evoluir, né? Vamos evoluir, vamos fazer esse humano evoluir. Não vamos mais ter raças inferiores. Por quê? Porque a gente vai eliminar, já lá no início, no nascimento, essa raça inferior. Era essa a ideia da teoria, tá? Da eugenia. E para isso, a ideia era irmos para laboratórios para produzirmos uma raça superior mesmo, tá? Quem criou essa teoria? Olha só, essa teoria da eugenia foi elaborada por Francis Galton, tá? No final do século XIX. É uma explícita preocupação com a evolução da raça humana. Estou repetindo aí essa ideia, a evolução da raça humana, no que diz respeito tanto às características físicas, como a cor dos olhos, por exemplo, quanto às não físicas, como a inteligência, tá? Então, era essa a ideia aí. A etimologia da palavra, ela deriva do grego. Então, o que é eugenia, professor? Significa bem-nascido. Ou seja, eu misturo duas palavras gregas, eu e genia. Eu, que significa o quê? Bom. E genia quer dizer o quê? Nascimento. Então, eugenia quer dizer bem-nascido, tá? Galton, ele defendia a seleção de pessoas que podem nascer e se reproduzir com base em características como cor de pele, atributos físicos e aptidões intelectuais. Em outras palavras, gente, é essa ideia aqui. Eugenia é um racismo disfarçado de ciência, tá? Tiveram muitas críticas a essa teoria. Ainda bem que teve pessoas que pensaram, né, e criticaram essa teoria. Desde o seu surgimento até os dias atuais, diversos historiadores, filósofos, sociólogos declaram que existem diversos problemas éticos sérios na eugenia, como a discriminação de pessoas por categorias, pois ela acaba por rotular as pessoas como aptas e não aptas. Contra os eugenistas, tivemos aí pensadores como Chesterton e Lewis, né, que estão entre os que mais mostraram como a eugenia é consequência de uma ciência destituída de moralidade. Pronto.
Essa é a ideia. O que era eugenia? Um racismo disfarçado de ciência. Basicamente era essa, era a ideia do bem-nascido, né? O bem-nascido. Então, eugenia, o bem, o bom nascido. Então, isso disfarçado aí de ciência, tá bom? Essa foi a primeira parte da nossa revisão. Vamos para um outro tema dentro da nossa revisão agora, que é a questão das novas tecnologias. E a pergunta é: até que ponto as novas tecnologias influenciam a nossa criatividade? Ela é totalmente positiva, né? Ou ela tem também os seus lados negativos? Então, as novas tecnologias, elas têm um impacto profundo na criatividade, influenciando-a de maneiras tanto positiva quanto negativamente. Aqui a gente vai ver alguns pontos a considerar. Por exemplo, na questão positiva, as influências positivas. Nós temos, né, nessas novas tecnologias aí, ferramentas e recursos que nos ajudam bastante nos trabalhos escolares, no dia a dia, né? Uma inspiração acessível, aonde a gente pode acessar ali na palma da mão, né, o nosso celular, o nosso tablet, o computador, alguma coisa, e buscar ideias novas ali. A questão da colaboração, da automação e aí essa novidade que vem surgindo, tomando conta do mundo aí, que é a inteligência artificial. Perfeito, então? Mas a gente tem que ter cuidado porque existem também as influências negativas, como, por exemplo, a questão do conformismo e dependência, né? Acaba se tornando um vício essa questão das novas tecnologias. E a gente acaba ficando dependente disso daí, gerando muitas distrações. E a sobrecarga de informação. É muita informação que muitas vezes nós não sabemos mais o que é verdade e o que não é. O que é real e o que não é real. E também tem a questão da desvalorização do trabalho criativo, gente. Tá? Na verdade, essas novas tecnologias nos ajudam muito, mas se a gente ficar muito viciadas nelas, a gente acaba perdendo essa nossa capacidade criativa, a nossa capacidade inventiva. Então, a conclusão que eu trago aqui para vocês é que as novas tecnologias são ferramentas poderosas, que podem, olha só, ampliar e enriquecer a criatividade, mas também apresentam desafios que precisam ser gerenciados, tá? A gente precisa entender isso daí. Aumenta as possibilidades, sim, mas tem desafios que precisam ser trabalhados, precisam ser gerenciados, porque senão nós podemos ficar o quê? Reféns dessas novas tecnologias aí. Como podemos utilizar então essas novas tecnologias, né, nas nossas vidas e nas profissões futuras? Vamos lá. As tecnologias atuais estão transformando profissões, a gente sabe disso, né? E como que pode aplicar ali na carreira que deseja seguir, por exemplo? Nós temos muitos exemplos aí, olha, de profissionais que incorporaram tecnologia em suas áreas. Nós podemos falar de médicos, de profissionais da saúde, educadores, olha nós aqui, né? Engenheiros, artistas e designers, agrônomos, jornalistas, advogados, cientistas de dados. Então, tem todos esses profissionais aí que trouxeram as tecnologias, né, para o seu trabalho e que tem ajudado muito. É o que eu digo, é algo bom. Não podemos dizer que é algo ruim, é algo bom, desde que seja usado com consciência, não é? Desde que a gente aprenda realmente a utilizar isso daí. Perfeito, então, vamos dar mais um passo na nossa revisão, dizendo que ao estimular a curiosidade e a criatividade, gente, nós visualizamos o quê? Um futuro em que a tecnologia ela desempenha o quê? Um papel central nas nossas vidas, nas nossas carreiras, tá? Embora haja desafios, as tecnologias também elas oferecem o quê? Oportunidades únicas para inovação. Então, a gente não pode perder isso daí, tá ok?
Mais um passinho nós vamos dar agora para dar continuidade, né, à nossa revisão. Nós vamos falar o quê? De ética e moral. Não podemos, já que nós estamos falando de novas tecnologias, e aí a gente tem que falar, e a questão da ética e da moral nesse processo todo? Primeiro a gente vai entender, olha só, vamos ver os conceitos. O que a gente entende por ética e moral? Ética e moral são a mesma coisa? Qual a relação entre moral e ética? Então tá aí, olha, gravem bem isso daí. O que é ética, professor? É o conjunto de princípios que orientam o comportamento humano na sociedade. Ponto. Ética. Princípios, tá bom? Moral. Conjunto de normas e valores que orientam o comportamento individual e coletivo. Então, moral está ligado às normas e aos valores. Perfeito, então, essa ideia aqui ela é muito importante para entender o que é ética e o que é moral, tá? Ética, eu estou falando de princípios. Moral, eu estou falando do meu comportamento, da minha ação, tá bom? Então, por isso que eu digo, quando eu falo de ética, eu falo no campo teórico. Quando eu falo de moral, eu trago essa teoria para a minha ação, para o meu dia a dia. Gravem bem isso daí, que nunca mais vocês vão ter dúvidas do que é ética e do que é moral. Vamos lá. A ética e a versus moral, a gente pode dizer assim, é uma área que está dedicada a refletir sobre as ações humanas em relação à vida em coletividade. E a vida de cada um. É a ideia do quero, posso, devo. Quero fazer? Quero. Posso fazer? Posso. Devo fazer? Não sei. Aí vai toda a reflexão ética primeiro para saber se aquela minha ação vai ser boa ou má, né? Nesse sentido aí, tá bom? Então a ética vem do grego, olha só, ethos, que significa caráter, tá? Quem tem ética tem caráter. O modo de ser é a índole, a gente não fala, a índole da pessoa é boa, a índole da pessoa é má, é essa ideia aí, ou seja, a forma usada pelas pessoas para organizar sua vida em sociedade. Parte da filosofia, então a ética, né, é parte da filosofia que lida com a compreensão das noções e dos princípios que sustentam a base da moralidade social e da vida individual. E a ética, em outras palavras, trata-se de quê? De uma reflexão sobre o valor das ações sociais consideradas tanto no âmbito coletivo quanto no âmbito individual. Tá bom? A gente está vendo que é algo mais amplo. E a moral, professor? A moral vem lá do latim, mores, que em português se transformou em moral, que quer dizer costume, uso, hábito. É a prática cotidiana do refletir sobre ações, são as nossas escolhas individuais. Então a moral, ela tem como ideia e valor central o conceito de bem, que pode ser entendido como tudo aquilo que promove e desenvolve o ser humano. A partir dessa ideia central, tá? É que são retirados o quê? Princípios e diretrizes, tá? Até se chegar às regras morais, que influenciam o comportamento e a mentalidade humana. Perfeito, então? Conseguiram acompanhar essa diferença entre ética e moral? Porque eu já estou noutro cenário aqui para mudar o rumo dessa conversa novamente, né? Nós falamos, né, das novas tecnologias lá atrás, e aí, dentro das novas tecnologias, elas estão mudando, inclusive, as formas de trabalhar agora. Nós temos novas formas de trabalho. Olha só que interessante, nós falamos das novas tecnologias, né? E nós falamos de ética, e agora a gente vai juntar tudo isso aí, falando dessas novas formas de trabalho aí. E aí, aqui a gente tem praticamente a ideia de home office, teletrabalho, o freelance, né? O gig economy, são novas formas de trabalho aí, que têm transformado significativamente o cenário profissional contemporâneo. Cada uma dessas modalidades, ela apresenta o quê? Características distintas, vantagens, desafios, gente. Tá perfeito, então? Então, professor, mas qual
a finalidade da ética, por exemplo, nesse processo todo aí? É o que nós vamos entender agora, tá? Eu convido vocês a refletirem sobre suas próprias experiências e como a ética, ela se manifestou nela. Pensem em situações que vocês tiveram que tomar decisões extremamente difíceis, como vocês agiram. Então, a ideia de perceber a importância da ética nesse processo todo aí, tá? Como que essas experiências moldaram as suas percepções sobre o que é agir de maneira ética. Olha só que interessante. Aqui eu falei de ética e moral na mesma frase, quando eu fiz a pergunta para vocês. Como essas experiências moldaram suas percepções sobre o que é agir de maneira ética. Quando eu falo de agir, eu estou falando de quê? De moral, né? Quando eu falo de ética, eu estou falando dos princípios. Quais são os princípios que eu usei? Lembra lá atrás, quando eu falei quero, posso e devo? Olha só, ao se prepararem, gente, para suas futuras carreiras, considerem como podem incorporar princípios éticos em suas ações diárias, contribuindo não apenas para o seu sucesso pessoal, mas para um ambiente de trabalho mais justo e colaborativo. Olha só essa frase final aqui, né? Quando a gente fala de princípios éticos em suas ações, de novo, eu estou falando de ética e moral aqui, mas contribuindo não apenas para seu sucesso pessoal. É importante o sucesso pessoal? Claro que é. É isso que eu quero no meu dia a dia. Na minha vida, eu quero ter sucesso. É ou não é, gente? Mas eu não posso esquecer também do todo, né? Eu não estou só, né? Eu vivo em comunidade, eu vivo em sociedade, tem um mundo que está ali ao meu redor, conectado junto comigo também. E eu preciso entender que esses princípios são fundamentais para essa minha ação. Então eu tenho que entender isso daí, tá? Eu não posso deixar desapercebido, né, essa reflexão tão importante. E é isso que eu procuro chamar a atenção para vocês aqui nessa nossa aula. Portanto, aquela ideia, a ética, ela deve ser o quê? Uma prioridade que guia nossas escolhas e comportamentos, impactando positivamente não apenas na nossa trajetória profissional, mas também a sociedade como um todo. Olha só que interessante, né? É uma prioridade que guia o quê? Nossas escolhas. Olha só que interessante, gente, né? Guia as nossas escolhas, guia o nosso comportamento, a nossa trajetória profissional. Estão conseguindo entender e acompanhar esse processo? A importância da ética em tudo isso daí? Porque, vejam bem, nós falamos, no início dessa revisão, nós falamos de eugenia. O que era a ideia de eugenia? O bem comum, né? O bem comum, desculpa, já estou misturando aqui com política já. Política que é a ideia do bem comum. A eugenia é a ideia do bem nascido. Tá certo? A ideia do bem nascido. Então, o que é? Apto e não apto. Eu estou apto a nascer e a viver nessa sociedade, eu não estou apto a nascer e viver nessa sociedade. Depois nós falamos dessas novas tecnologias que estão tomando conta da nossa sociedade, da nossa vida, do nosso dia a dia, né? E com novas formas de trabalho e que trazem grandes reflexões aonde? Vai cair tudo aonde a nossa revisão? Já prestaram atenção nisso? Vai cair tudo na questão ética, na questão moral, né? E aí nós vimos aqui a diferença, que quando eu falo de ética, eu estou falando de princípios, tá? Absoluto, né? Princípios absolutos. Quando eu falo de moral, eu estou falando da regra, da norma, da minha conduta, baseada em quê, professor? Naquele princípio absoluto, que nós chamamos de ética. Entenderam? E aí, a ideia do bem-nascido lá, a ideia das novas tecnologias, a ideia de eu estar no trabalho, nessas novas formas de trabalho e estar preocupado com essas questões éticas também, elas são fundamentais nesse campo que nós estamos conversando, nesse campo da moral, né? Da minha ação. Está baseada em quê a minha ação? E todo esse processo que eu estou vendo aqui, todo esse mundo que está aqui ao meu redor, eu estou
me baseando ainda em princípios éticos, para que a minha ação, não é? Para que o meu agir seja, né, pensando nessa possibilidade de fazer sempre a ideia do bem, como é o processo, né? O processo desse nosso existir. Cuidem bem dessa reflexão aí, pensem bem. Vamos ficar aqui e até a próxima.